O Brasil está caminhando para colher mais de 360 milhões de toneladas de grãos. Só no primeiro trimestre de 2026, o agronegócio brasileiro exportou mais de 38 bilhões de dólares, o maior valor já registrado para esse período. E, ao mesmo tempo, o agro fechou 2025 com quase 2.000 solicitações de recuperação judicial. Esses números parecem contar duas histórias completamente diferentes. De um lado, safra recorde e exportação recorde. Do outro, inadimplência, empresas endividadas e pedidos de recuperação judiciais também batendo recorde. Afinal, o agro brasileiro está forte ou está em crise? A resposta é que as duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Primeiro, é importante esclarecer uma coisa. Essas 1.990 solicitações não representam 1.990 grandes empresas bilionárias quebrando. O levantamento soma produtores rurais que trabalham como pessoa física, produtores que atuam como pessoa jurídica e empresas relacionadas à cadeia do agronegócio. Mesmo com essa diferença, o crescimento chama atenção. Foram 534 solicitações em 2023. Em 2024, esse número subiu para 1.272 e em 2025 chegou a 1.990. E o dado mais recente mostra que a pressão não terminou. Nos primeiros 3 meses de 2026, foram mais de 474 solicitações, um crescimento de quase 22% sobre o mesmo período do ano anterior. Isso não significa que o agronegócio inteiro esteja quebrando, mas mostra que existe um problema financeiro se espalhando por diferentes pontos da cadeia. Eu passei um período trabalhando com grãos, e uma coisa fica muito clara quando você acompanha esse mercado. Antes de colher, alguém precisa financiar todo o caminho até a colheita. O produtor precisa comprar semente, fertilizante, defensível, diesel, pagar funcionários, máquinas, arrendamento e transporte. Ele começa a gastar muito antes de começar a receber. É aí que está a diferença que muita gente ignora. Produção mede volume, faturamento mede venda, lucro mede o que sobra e caixa mede se a empresa consegue pagar a conta que vence amanhã. Uma fazenda pode colher muito, uma empresa pode faturar bilhões, mas se o dinheiro entra depois da dívida vencer, ela pode ficar sem liquidez mesmo tendo uma operação produtiva. Safra recorde não significa lucro recorde, e faturamento alto não significa dinheiro disponível no caixa. Essa crise também não apareceu de uma hora para outra. Durante alguns anos, produtores e empresas cresceram usando crédito, compraram terras, máquinas, estoques, abriram unidades e, em alguns casos, adquiriram outras empresas. O problema é que parte dessa dívida foi assumida em um cenário completamente diferente. Quando os juros aumentam, renovar essa dívida fica muito mais caro. Ao mesmo tempo, fertilizantes, defensivos e outros insumos possuem grande exposição ao dólar. O produtor ainda enfrenta o clima, oscilação no preço das commodities e uma janela muito específica para plantar e colher. Se a produção aumenta, mas o preço recebido cai, ele vende mais e pode ganhar menos. Se o custo cresce mais rápido que o preço do produto, a margem despenca. E se uma seca, geada ou quebra regional reduz a produção, a dívida que foi assumida antes do plantio continua existindo. Por isso, o problema não está necessariamente na capacidade de produzir, está na capacidade de financiar a produção e atravessar todo esse ciclo até o dinheiro entrar. E existe outro ponto. No agro, o crédito funciona como uma corrente. Muitas vezes, a revenda entrega os insumos para o produtor e recebe depois da safra. Se o produtor atrasa, a revenda perde liquidez. A revenda atrasa a distribuidora reduz os pedidos para a indústria, os bancos ficam mais cautelosos e começam a exigir mais garantias. O crédito diminuiu justamente quando o produtor mais precisava financiar o próximo plantio. O problema de um elo passa para o seguinte: o calote não anda sozinho, ele atravessa a cadeia inteira. E até quem está financeiramente saudável começa a pagar mais caro pelo aumento do risco. Um dos casos mais conhecidos é o da AgroGalaxy. A empresa chegou a ser uma das maiores redes de distribuição de insumos agrícolas do Brasil. Cresceu por meio de aquisições, ampliou sua estrutura e ganhou escala. Mas quando o crédito ficou mais restrito, as margens diminuíram
e a inadimplência aumentou. Aquela estrutura passou a exigir um volume de caixa que a operação já não conseguia gerar. A recuperação judicial envolveu aproximadamente 5 bilhões de reais em dívidas, e o plano foi homologado em maio de 2025. O ponto aqui não é julgar a empresa, é perceber que a escala sozinha não protege ninguém. Outro caso mais recente é o do grupo Trubezk, ligado à produção de tomates e hortaliças. O pedido de recuperação foi apresentado em abril de 2026. Aproximadamente 637 milhões de reais estão sujeitos ao processo, dentro de um passivo total divulgado próximo de 1,27 bilhão de reais. E esse caso mostra outro tipo de risco. Soja e milho podem ser armazenados por algum tempo, tomate não. Quando o produto é perecível, cada atraso na operação, no transporte ou no recebimento trabalha contra a empresa. Nesse tipo de negócio, falta de caixa não é apenas um desconforto financeiro, pode comprometer uma produção inteira. Também é importante não tratar recuperação judicial e falência como se fosse a mesma coisa. A recuperação judicial é uma tentativa de evitar a falência. A empresa pede proteção à justiça para negociar suas dívidas enquanto procura manter a operação funcionando. Algumas conseguem executar o plano e sobreviver, outras não. Por isso, afirmar que toda empresa em recuperação judicial já faliu é errado, mas ignorar a gravidade do problema também é. Minha leitura é a seguinte: o agronegócio brasileiro não está em colapso produtivo. O país continua produzindo, exportando e ocupando uma posição estratégica no abastecimento mundial de alimentos. Mas existe sim uma crise financeira atingindo uma parcela crescente de produtores e empresas. No indicador do Serasa, que acompanha a população rural, a inadimplência chegou a 8,8% no primeiro trimestre de 2026. É o reflexo de dívidas antigas, custos elevados, créditos mais seletivos, margens menores e problemas climáticos acumulados durante vários ciclos. E mesmo que os juros começassem a cair, as dívidas antigas não desaparecem imediatamente. A recuperação financeira normalmente demora mais do que a recuperação da produção. É por isso que safra recorde e caixa zerado não são uma contradição. O Brasil pode colher mais de 360 milhões de toneladas de grãos, enquanto uma empresa do setor não consegue pagar a próxima parcela da dívida. Produzir muito é fundamental, mas crescer sem controlar dívida, margem e liquidez transforma escala em risco. No final, a maior lição dessa história serve para o agro e para praticamente qualquer negócio. Caixa não se colhe, caixa se administra. Eu reuni os números, os principais casos e os pontos que precisamos acompanhar nos próximos meses em um Agro Report gratuito. O link para baixar está na descrição deste vídeo. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa crise financeira é apenas uma correção passageira ou existe alguma coisa estrutural mudando dentro do agro brasileiro? Vamos conversar?